Oi, crianças, bom dia! Vamos começar a nossa EBD em casa agora? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o Senhor Jesus? Vamos lá? Senhor Deus, obrigada por tudo. Fala aos nossos corações, que em nome de Jesus, a história, ó Pai, que nós formos contar agora, estudar, o Senhor venha falar conosco, ó Pai. Senhor Deus, abre os nossos olhos, os nossos corações, dá-nos entendimento, Senhor Deus, para compreender a Tua palavra, para ouvir a Tua voz. Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor Deus. Fica conosco. Abençoa cada criança, cada família, Senhor Deus, por onde quer que estejam, Senhor Deus, que ao ouvir essa história, ó Pai, sejam impactados por Ti e sejam tocados, Senhor Deus, pela Tua palavra. Que de alguma forma, Senhor Deus, o Senhor possa estar falando, Senhor Deus, a cada um de nós. Receba a nossa oração com gratidão, nós te oramos. Em nome de Jesus, amém. Crianças, nós vamos continuar estudando a história de Neemias. Lembra, nós falamos na aula passada, nós estudamos quem era Neemias e como Deus usou a vida dele, e nós vamos estar relembrando. Neemias, ele estava em uma terra estrangeira. Não sei se vocês lembram, mas a tia contou para vocês que Neemias estava em uma terra estrangeira e o povo judeu estava cativo na Babilônia e Jerusalém estava assolada. Nessa época, os muros de Jerusalém estavam completamente destruídos e a cidade não tinha mais nada, a não ser pedra sobre pedra. Tinha caído um muro e a cidade estava em ruínas. E a igreja, naquela época, estava totalmente afastada dos caminhos do Senhor. Não tinha nenhuma pessoa que estava firme para testemunhar o Deus vivo. Com o muro caído, com os muros caídos, com os muros derrubados, aliás, as portas das cidades queimadas, e o povo que não tinha sido levado para o cativeiro, o povo que permanecia em Jerusalém, eles estavam lá em plena miséria. Eles estavam passando por dificuldades, por humilhações, por desprezo naquele local. O povo estava sofrendo. E o que Deus fez? Lembra que a tia falou na aula passada? O que Deus fez para ajudar aquele povo? Ele mandou um exército forte, poderoso para lá? Não. Deus, ele levantou um homem, isso mesmo, ele levantou um homem para ajudar o povo. E quem era esse homem? Era Neemias. Deus levantou Neemias. E Neemias, como nós estudamos na aula passada, nós vimos que Neemias era um homem comum. Neemias, ele servia como copeiro do rei da Pérsia, ele era copeiro. E mesmo trabalhando para o rei, um homem que era forte, mas o rei, a palavra de Deus nós podemos ver na palavra de Deus que o rei, ele não servia a Deus, ele não temia a Deus como Neemias temia, ele não servia a Deus como Neemias servia. E lá no meio daquele palácio, daquela fortuna, daquelas riquezas, naquela posição, que copeiro era uma posição importante naquela época, né? Neemias, ele não se corrompeu diante daquelas riquezas e do status que ele tinha dentro daquele reino. Neemias, ele continuou temente a Deus, ele continuou firme na caminhada. A palavra de Deus diz que Neemias era um homem que tinha temor a Deus. E nós vimos, lembrando, da história, como foi dito na aula passada, nós vimos que ao ouvir, quando
Neemias ouviu falar que Jerusalém estava extremamente destruída. Ele ficou triste, ele ficou sem forças, ele ficou com o coração abatido, afligido por ter recebido aquela notícia. Mas nós observamos, não sei se vocês lembram, na aula passada, nós vimos que Neemias, ele não recebeu essa notícia, ele não ouviu nenhuma voz, nenhum anjo foi falar com ele, o que ele deveria fazer diante daquela situação, ele não ouviu nenhuma voz dos céus, ninguém foi orar por ele. Neemias, ele simplesmente, ele voltou-se para Deus. Diante daquela tristeza que ele estava, Neemias, ele se reconheceu que estava num momento de tristeza, num momento de crise. Neemias, ele voltou os olhos dele para o Senhor Jesus. Sabe o que ele fez? Neemias orou. A palavra de Deus diz que Neemias, ele orou. Neemias, ele deu ouvido, ele recebeu do Senhor a direção em seu espírito. Não foi nenhum anjo falar com ele, não foi nenhum profeta, não foi nenhuma voz do alto que ele ouviu falar, simplesmente ele percebeu, ele recebeu o Senhor, do Senhor a direção do Espírito. Ele recebeu do Senhor a direção. Mas, mesmo assim, Neemias, a palavra de Deus fala que quando Hanani, que era o irmão de Neemias, foi contar a história para Neemias, Neemias reconheceu que estava no momento de crise, mas Neemias, ele no primeiro momento, ele entrou em estado de profunda tristeza, ele ficou triste, e a primeira reação que ele teve, a palavra de Deus fala lá em Neemias, capítulo 1, 4 a 7, diz que Neemias, ele chorou, ele se lamentou. Ele chorou, ele se lamentou, ele havia ficado triste, por saber que o povo dele estava sofrendo aquela calamidade e ele também estava. E ele estava passando por dificuldades. Então ele reconheceu. E essa reação de Neemias, hoje, nos dias atuais, é muito natural. Quem de nós nunca ficou triste? Quem de nós nunca chorou ou ficou em profunda tristeza diante de uma dificuldade? Né? Todos nós, quando enfrentamos alguma angústia e algum sofrimento, é normal que o ser humano chore, sim. É normal que quando a gente receba alguma notícia, né? Quando a gente vê alguma notícia ruim, que a gente chore, que a gente, né, fique em tristeza. Mas logo após essa reação de choro de Neemias, crianças, sabe o que Neemias fez? Ele jejuou, ele orou, exatamente. Ele não ficou só chorando, ele buscou estratégias em Deus para a situação do seu povo. Exatamente por meio da oração, por meio do jejum. Ele jejuou, ele orou, ele clamou ao Senhor. Ele intercedeu, ele pediu perdão a Deus pelos pecados dele e pelos pecados do povo, pois ele sabia que a miséria que estavam vivendo lá em Jerusalém era consequência do pecado. Ele reconheceu o momento de dificuldade, ele chorou, mas ele agiu. Ele agiu, sabe como, crianças? Ele agiu orando, E isso, crianças, eu e você podemos fazer também. Quando estivermos tristes, abatidos, nós não devemos só chorar, não. Sabe o que nós devemos fazer? Como Neemias. Nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos clamar para o Senhor. E o Senhor nos dará estratégia, o Senhor nos dará a solução para o nosso problema. A palavra de Deus diz que Deus ele é fiel para conosco.
E assim foi, assim como ele foi com Neemias, ele é conosco. E Neemias, ele jejuou, ele orou, ele reconheceu os pecados dele, que é muito importante eu e você reconhecermos que nós somos pecadores, nós somos falhos, crianças, mas nós temos que orar e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados, porque Deus, ele é rico em misericórdia para nos perdoar e nos fazer de novo. E Neemias fez assim. Neemias, ele orou e pediu a Deus uma solução. E lembra que a tia falou na aula passada? O rei, que era muito amigo de Neemias, ele percebeu a tristeza de Neemias e deixou Neemias partir. Ele deixou que Neemias fosse para Jerusalém, fosse para aquela terra, reconstruir os muros. Neemias era copeiro do rei, e o rei percebeu a tristeza do servo dele, percebeu a tristeza daquele que estava servindo ele. E o que o rei fez? Deus tocou no coração daquele rei para ajudar Neemias, para liberar Neemias. E Neemias, ele ora a Deus antes de tomar qualquer atitude e fala ao rei. E o rei concede tudo que Neemias pediu. Sabe por quê? Porque mesmo em terra estranha, mesmo em lugares diferentes, Neemias nunca deixou de buscar a Deus. Nunca deixou de buscar a Deus em oração. Ele não desistiu. Ele desistiu da posição de um bom salário para cuidar da casa de Deus. E como Deus iria estar com ele e abençoá-lo? Ele cria nisso, ele sabia que Deus ia com ele lá ajudar a construir aquele muro. E ele chega, a palavra de Deus fala, já no capítulo 2, né? Já no capítulo 2, no versículo 2 e 8, fala que Neemias, ele nunca deixou de buscar a Deus, né? Ele não desistiu, ele desistiu da posição, do bom salário para cuidar da casa de Deus e fala como Deus, que Deus não iria deixar ele sozinho naquela luta. Ele chega em Jerusalém e anima o povo. Neemias chegou lá naquela cidade de tristeza e fez a diferença naquele lugar. Ele trouxe alegria, ele trouxe, ele encorajou aquele povo. Ele encorajou aquele povo naquele momento de tristeza, de desânimo. Neemias trouxe esperança, sabe? Esperança para aquele povo. Sabe, muitas vezes nós temos mudanças na nossa rotina, no nosso dia a dia. E como fica o nosso coração? Nosso coração fica encorajado em momento de aflição? Nós ficamos dispostos a recomeçar uma vida nova, um projeto novo, a sonhar de novo? Pois é, Neemias, no capítulo 3 de Neemias, nós vemos grupos, pessoas dispostas a trabalhar para reedificar o muro. Exatamente. Ali, quando Neemias chegou, que encorajou aquele povo, pessoas ficaram dispostas a ajudar na reconstrução dos muros. Aí fica a nossa pergunta: será que quando nós vemos alguma dificuldade ou com um vizinho, ou até mesmo na nossa casa, um parente, nós estamos dispostos a trabalhar juntos, a estender a mão àquele que está precisando? Estar junto na nossa igreja, estar juntos nos trabalhos, ajudando no crescimento da igreja, na pregação, na palavra do Senhor. Será que nós estamos dispostos, igual Neemias fez, de encorajar aquele irmão que está do nosso lado desanimado? Pois é, crianças, Neemias, ele traz para nós esta reflexão. Sabe, Neemias, ele traz para nós essa reação
Neemias, crianças, nem tudo foi fácil para reconstruir esse muro, não, tá? Vocês podem falar assim, tia, mas as coisas não são fáceis assim. Não, realmente não foi fácil para Neemias também, não. A palavra de Deus diz que Neemias sofreu perseguição, exatamente. Tinha pessoas que eram contra a reconstrução dos muros e queriam denegrir a imagem de Neemias, sabe? Ridicularizavam Neemias, faziam críticas contra Neemias, sabe? Neemias, ele teve uma luta muito grande para reedificar aqueles muros daquela cidade. Sabe, Neemias, ele fez inimigos naquele local também. Mas mesmo assim, Neemias, ele continuou no caminho do Senhor, ele continuou crendo nas promessas do Senhor e continuou mantendo-se em oração. A palavra de Deus que ele diz que ele continuou orando e também trabalhando. Ele prosseguiu no trabalho do Senhor e continuou também encorajando, vivendo todas as lutas. Neemias encorajou as tropas, ele encorajou as pessoas daquela cidade a reconstruir um muro, a reedificar, a recomeçar a vida e a reconhecer a soberania de Deus. Neemias estava focado na obra que Deus tinha proposto para ele. Neemias estava focado no que Deus tinha colocado no coração dele, que era reconstruir a cidade de Jerusalém e não dar ênfase aos inimigos que estavam ao seu redor. Neemias foi firme na obra do Senhor, pregando a palavra. E assim como Neemias, eu e você, crianças, nós temos desafios em nossas vidas. Nós temos que estar preparados em tempos de mudança, em tempos de crises, a buscar ao Senhor, a orar pelo Senhor, a pedir ao Senhor sabedoria e, acima de tudo, estar com o coração aberto, os ouvidos atentos a ouvir o que Deus tem a nos dizer. Que em nome de Jesus, crianças, que assim como Neemias, que no meio de nós, eu e você, possamos fazer diferença por onde quer que formos. Que onde nós formos, nós possamos levar esperança, nós possamos levar a palavra de Deus. Deus conta conosco. Deus conta conosco para propagarmos o Evangelho. Crianças, vamos orar agora. Vamos pedir ao Senhor Deus sabedoria e entendimento para continuarmos firmes na palavra do Senhor. E a tia deseja que você receba essa verdade. Com Deus, crianças, nós somos mais que vencedores. E Deus, Ele é fiel e justo. Ele ouve as nossas orações. Ele é poderoso para nos fortalecer, para enfrentarmos as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos opositores, aquelas pessoas que nos perseguem. Deus, Ele é fiel e justo para nos ajudar, para nos salvar. Que você seja abençoado com essa palavra, que você sinta-se encorajado a servir ao Senhor, a buscar o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Mamãe vai orar. Sofia, você ora pra gente? Você ora? Uhum. A Sofia vai orar. Sofia vai orar para terminar a nossa aula, tá bom? Vamos orar? Uhum. Papai do céu, abençoe minha família, meus amiguinhos, abençoe todo mundo aqui na nossa terra, abençoe meu papai, minha mamãe, abençoe todo mundo aqui no nosso Brasil. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Em nome de Jesus. Crianças, uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus. Que você, criança, aprenda, assim como Neemias, ele sempre foi firme aos pés do Senhor. Que mesmo em meio às lutas, à tristeza, você nunca perca a esperança. Que você prossiga firme nos caminhos do Senhor, porque Deus é contigo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau.